Olá, Neiva, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo bem também. Que bom. E você? Tudo bem, tudo ótimo. Agora a gente está fazendo essas lives, a gente acabou mudando, né, com essas últimas alterações aí, entendendo que a quarentena começou a diminuir e algumas mudanças foram feitas nos horários das pessoas. Então, as lives que antes aconteciam nas sextas, a gente mudou elas para domingo, né? E também mudamos o formato. Então, ao invés de a gente deixar ela sempre aberta para participação aleatória, a gente resolveu sempre colocar um tema. E hoje, o poder do pensamento positivo aí, convidando você. Pelo que eu me recordo, você é psicóloga transpessoal e Isso. também é terapeuta quântica, não é isso? Terapeuta quântica. E palestrante também. Palestrante. E parece que o seu referencial aí nas palestras, inclusive, é o Shinyashiki, não é isso? Sim, o Shinyashiki. Pô, muito legal, muito legal. Eu vou deixar você se apresentar, porque senão se eu fizer essa apresentação, não tem graça, né? Então conta um pouquinho de você aí, de onde você é, onde que você atua, como é que tem sido o seu trabalho aí, depois a gente já começa a trocar uma ideia. Sim. E gratidão pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Eu que entrei por acaso, os acasos do destinos que nos foram levando. Em algum momento te adicionei, comecei a te seguir e aprender muito contigo. Enfim, é maravilhoso fazer parte então da Positive, que eu tenho também divulgado. E bem-vindos a todos que estão chegando, vários amigos conhecidos, né? E eu estou em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, fica próximo de Chapecó. Quando eu falo que estou em Santa Catarina, as pessoas dizem aquelas praias maravilhosas, sim. Mas eu estou um pouquinho longe, estou aqui no Oeste, né? Mas convidado a vir para cá também, Rafael. Pô, muito obrigado, muito obrigado. É legal isso que você comentou aí, que você começou a seguir a Positive, né? E é muito interessante porque como o nosso propósito é apoiar o despertar da consciência, a forma que a gente faz isso é justamente através de conexões positivas. Então agora a gente vai trazer a nossa plataforma, os aplicativos, e a ideia é realmente conectar as pessoas com profissionais como você. Então assim, o maior exemplo que a gente poderia dar aqui do que a gente está fazendo é exatamente esse início, né? A conexão que a gente teve foi aqui pelo Instagram, né? E porque começou a seguir, começou a participou de uma live livre e a gente acabou descobrindo que você já é uma profissional que já trabalha nessa área de bem-estar e saúde emocional, que são dois pilares que a gente tem muito forte também dentro da Positive. Então, como que as pessoas vão se unindo aí no caminho, né? Com certeza. E eu sempre costumo falar que são ondas vibracionais daquilo que nós estamos vivenciando e nós vibramos, e assim nós vamos conectando com pessoas e que tenham esse pensamento, essa vibração, essa intenção. Então, estar com vocês, assim, é uma grande honra, porque conecta muito com aquilo que eu já venho vivenciando, com o meu propósito de vida pessoal e profissional, atuando há 15 anos nessa área terapêutica, na verdade 18, assim, a gente, enfim, sempre veio com um olhar, com uma busca, e sempre buscando, eu me dizia assim, uma buscadora, uma caminhante, para que a gente sempre pudesse entender um pouquinho mais essas necessidades humanas, né? Então comecei lá com naturopatia, comecei com reiki, e aí fui buscando mais informações, e a psicologia transpessoal, e agora essa área quântica. Então também gosto de trabalhar muito com grupos terapêuticos, com dança circular, e aí, claro, com as palestras, que agora passaram muito mais a ser online, aguardando as presenciais, mas sempre numa busca, assim. E é muito bacana o que me levou a fazer toda uma transformação de vida, que antes eu tinha um jornal, eu era proprietária de jornal por 12 anos, a área de comunicação, e de repente eu mudei. E aí é meio que assim, por que mudou? Aconteceu um fato que, graças a Deus, que na época eu consegui transformar no positivo, que foi uma irmã minha que teve uma doença muito grave, e ela veio a fazer a passagem assim, muito jovem. E eu poderia ficar reclamando, ficar sempre naquele negativismo, porque Deus quis assim. E foi um impulso que eu tive
para transformar. Eu disse, eu não vim neste mundo para isso, eu também já estava adoecendo, e aí eu comecei então a buscar os estudos e buscar uma transformação, e quando eu entendi que eu tinha um propósito atrás disso, aí fez todo o sentido. Então essa também é uma provocação assim que faz muito parte agora do que a gente vai falar também, do poder do pensamento positivo, que tem muito a ver com... sabia que a maioria das pessoas, não sei se já dá para entrar nisso, né? A maioria das pessoas, elas sofrem muito mais, não pelos traumas, mas pelo que elas ficam pensando daquilo que aconteceu, né? Porque o nosso pensamento, durante o nosso dia, nós temos condições de pensar, diz o cientista, 70 mil pensamentos. Então, pensa o bombardeio que é. E acredita-se que 90% das pessoas, elas não sofrem pelo fato em si do que aconteceu. Por exemplo, a minha irmã fez uma passagem tão jovem, deixou uma filha de 1 aninho e meio, depois eu tive outras perdas, e eu não fiquei atrelada a um pensamento negativo daquilo que aconteceu, eu modifiquei. Então, muitos ficam atrelados no pensamento negativo, naquilo que aconteceu. Eu queria aproveitar e fazer a primeira pergunta, que é a seguinte. Então, pensar positivo, por acaso, é estar alegre todo dia? Não. Te digo que não é. Porque eu fiquei muito triste com aqueles acontecimentos. Hoje, essa pandemia, o que nos move, que nos reúne todos aqui, fiquei muito triste, continuo triste com as situações. Porém, o fato de desenvolver um pensamento positivo faz com que a gente crie novas oportunidades. E aqui estamos nós com essas novas oportunidades, né? No Legal. meu ponto de vista, não é estar alegre todo dia, não. Não, sem dúvida, eu concordo 100% com você. Acho que é exatamente a questão do pensar positivo aí, é poder compreender que, bom, quando você está alegre é meio que assim, surfa e aproveita, mas é quando você estiver mal também entender que aquilo ali é transitório, né? Uma passagem. Então, isso vai seguir. E o que você pode extrair, talvez, de bom daquilo, né? E aí eu queria conectar com mais uma pergunta, que é a seguinte. Como que o pensamento positivo, na sua visão, Neiva, influencia na saúde? Você acha que o pensamento positivo pode ajudar, por exemplo, na cura de enfermidades, ou de doenças, alguma coisa assim? Com certeza. Porque, sem dúvida, eu acompanho aqui diariamente pessoas que desenvolvem um pensamento positivo, que têm a fé, que também é importante, elas têm uma recuperação muito maior. E isso é científico também, não tem mais o que questionar esses alinhamentos que as pessoas vão fazendo. Porque enquanto eu estou no nível do pensamento, eu estou em ondas eletromagnéticas, mas a vontade de se curar, eu gero uma emoção. Essa emoção, ela conecta com o meu centro cardíaco, que é eletromagnético, e é onde que se realiza. Então, tanto ele pode ir para um efeito negativo, mas nesse caso aqui, ele gera ondas e se materializa num sinal de cura, como nós temos aqui o Antônio Bis já comentando que se curou de um câncer com pensamento positivo. É interessante que eu vejo muito, principalmente aí o seu Antônio comentou a questão do câncer, né? As pessoas, elas às vezes querem tratar só do ponto de vista químico, né? Então é tipo assim, se eu tenho câncer, eu preciso tratar, ou se eu me machuquei, eu preciso tratar a ferida. Mas existe toda essa questão que você trouxe muito legal, que é a questão emocional, e que ela começa no pensamento. E aí, conectando com aquilo que você disse, se as pessoas sofrem muito mais pelo que elas pensam, né? Então nessas horas, você imagina, você pode encarar uma doença com uma certa alegria de saber que você pode sair daquilo ali, né? No sentido de vamos enfrentar e vamos superar, ou você pode se deixar abater e meio que se entrega nessa luta, né? Eu vejo isso acontecer também com algumas pessoas, né? E a pessoa que desenvolveu esse pensamento positivo, ela atinge muitos outros níveis também. E mesmo que o médico chegar e dizer para ela assim, ó, isso não tem cura, ela nunca vai se desesperar, ou pelo menos vai manter até o último momento aquela fé. E eu vivenciei isso com o meu pai há 3 anos atrás.
era incurável, era algo assim que não tinha o que fazer. Mas até aquele pensamento de dizer assim, não, mas eu vou ficar bem. E eu confirmava com ele, sim, você vai ficar bem. E eu não estava mentindo, porque o ficar bem também não era só nesse plano físico, né? Então, a gente passa a desenvolver e a entender outras dimensões do ser humano, o que nos facilita transitar por essa existência aqui. Porque senão se torna muito vazio e sem sentido, né? Perfeito. Acordar, trabalhei, comi, caguei e dormi é foda, né? É foda. Desculpa palavrear. Às vezes eu falo muito direto, assim. Mas eu queria... Uma outra pergunta que o pessoal fez, e eu tô sendo bem dinâmico nessa questão das perguntas, até porque esse novo formato, a gente traz muitas perguntas que as pessoas já foram deixando ao longo da semana. Né? Perfeito. E é uma coisa mais dinâmica mesmo, para que a gente possa realmente ser bem objetivo e trazer para elas o que elas podem usar no dia a dia delas. Então, uma pessoa perguntou assim: como o pensamento positivo pode me ajudar a viver num ambiente negativo? Muito bem. Ela não vai se corromper pela situação, porque ela vai entender que ali existe uma negatividade através de várias situações que vão acontecer, mas ela desenvolvendo o pensamento positivo, ela escolhe ver aquilo com novas perspectivas, né? Então, um ambiente opressor, um ambiente negativo, em geral, se você não se blindar a tua energia, o teu pensamento, você acaba sendo afetado. Até porque existem formas de pensamentos, que eu até tenho um livro aqui, ó, que é formas de pensamento mesmo, né? E existe um filme muito bacana que eu até coloquei lá no Telegram, quem tá lá, estamos iniciando tudo isso, mas tá lá, é a energia do pensamento. Então, é como você decide estar ali naquele local. É se blindar, é se proteger, é se manter o teu pensamento. Até porque se você desenvolveu o pensamento positivo, você desenvolveu as habilidades da inteligência emocional. Você vai ter um maior autoconhecimento de si, vai ter uma empatia com os outros, vai conseguir trabalhar melhor em equipe e com certeza você vai viver muito melhor num ambiente mesmo sendo hostil. Legal. Eu gosto dessa sua approach, porque de verdade, uma das coisas que eu aprendi muito é que muitas vezes a gente está num ambiente negativo e é difícil a gente imaginar isso, mas é como se a gente estivesse também atraindo esse ambiente. Né? E aí não é nem necessário assim, pô, mas eu sou uma pessoa tão do bem, tão positiva, ótimo. Mas a questão aí vem a pergunta: por que é que eu estou nesse ambiente negativo? Né? E aí existe, acho que o pensamento positivo é muito nessa linha, tipo assim, eu não estou, uma pessoa que pensa de uma forma negativa, ela vai pensar, eu estou aqui pagando algum karma, ou estou aqui para sofrer, né, e tudo mais. Quando na verdade uma pessoa que pensa positivo vai falar assim, cara, eu estou aqui, será que para ajudar? Será que eu estou aqui para aprender alguma coisa que eu vou precisar ao longo da minha jornada? Né? Como você falou, será que eu estou aqui para aprender a sobreviver nesse meio e não me deixar contaminar? Né? Evoluir mesmo diante dessa adversidade? Né? Ou às vezes até sair, né? Se é o caso da empresa, às vezes é o caso exatamente do que eu estou fazendo aqui. Então talvez é exatamente para você se valorizar e saber que ali não é o local que você deveria estar, né? Talvez pode ser isso também. E muitas vezes você é um exemplo para aquele ambiente ali. Então você pode fazer a diferença. Perfeito. Então assim, é avaliar o porquê que você está ali. É muito bem colocado, Rafael, a forma que você trouxe assim também. Muito bom. Tem uma outra perguntinha aqui que é bem legal. O pessoal falou assim, ó: ser realista ou pé no chão pode ser configurado como pensamento negativo? De jeito nenhum. Não. Não. Por que não? Mas quem está aí nos assistindo, vamos, né? Eu já dei a resposta agora, né? A minha, pelo menos, né? E por que eu acredito que... Por que eu trago que não? Porque você entende, a pessoa realista,
ela vai saber de todas as possibilidades que pode dar certo e que pode dar errado. Então, ela vai conseguir ter um jogo de cintura melhor diante das situações, diante dos fatos. E nesse sentido, tem um provérbio que eu acho bem bacana, que é assim: o pessimista reclama do vento. Já o otimista espera o vento passar. O otimista, não, ele vai passar. E o realista, ele ajusta as velas. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, assim, com essa pandemia, que é uma situação que agravou, enfim, o que a gente está fazendo? A gente está criando novas oportunidades, porque o realista, ele vê oportunidades. Ele vê as duas possibilidades, pode dar certo, pode dar errado, mas eu aproveito as oportunidades com os pés no chão. Então, esse é um pensamento, assim, uma visão que eu tenho também, embora tem muitas pessoas que são um falso realista, que ele já se previne assim. Não, se der errado, eu imaginei mesmo que ia dar errado, como uma autossabotagem. Então, também tem que observar esse lado aí. Não, eu acho que eu não vou fazer tal coisa porque vai que não dê certo. Não, acho que é melhor não fazer, melhor eu ficar na defensiva, na guarda. Aí são autossabotagens, aí tem que dar uma olhadinha aí também. Legal, interessante você ver. Você respondeu não, eu também na hora, tipo, não. Porque uma das coisas que eu acredito muito é que às vezes as pessoas falam assim, pensar positivo, e eu falo, tem uma frase que eu já falava que era o seguinte: positividade não é ser trouxa. Então, tipo assim, de uma forma muito, muito direta, é porque de fato as pessoas acham que pensar positivo é você achar que sempre vai dar tudo certo, é você achar que o mundo é feito de coisas boas, de só tem coisa legal, de que todo mundo que cruza seu caminho. Cara, não é assim, né? E aí a grande verdade é o seguinte: ser positivo é entender o seguinte: olha, existe uma realidade na qual a gente vive e que ela tem as pessoas que estão despertas, tem as pessoas que não estão despertas, tem as pessoas boas, tem as pessoas que não estão manifestando o seu lado bom, né? Tem gente que está confuso, tem gente que está reativo, né? Então, com toda essa massa da forma como acontece, é preciso ser realista para, de fato, poder interagir de uma maneira melhor, né? Então, tipo assim, acho que pensar, ser realista, o pé no chão, na verdade, é sim uma forma até de ser positivo, né? Porque, em geral, quando a gente ser negativo é não criar expectativa nenhuma ou expectativas negativas, né? Você ser também muito viajante, sonhador, é quando você gera expectativas em demasia, o que também não é positivo, né? Porque você cria um cenário onde, tipo assim, é tão descolado da realidade que se dá errado te magoa, te frustra, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, ser pé no chão, acho que, na verdade, é a base do positivo. Você sabe a realidade que você está vivendo. Diante dela é que você começa a ver as coisas com melhores olhos, né? Com certeza. Nossa, total. E se alguém mais tiver perguntas aí, fiquem à vontade também, né? Pessoal, ó, quem quiser pode colocar as perguntas aí na caixinha também. A gente vai fazendo ao vivo, né? Então, essa é uma das coisas aí que a gente tem aqui nesse novo formato. As perguntas são abertas para as pessoas fazerem ao longo da live também. Então, fiquem à disposição aí. Um outro tema que eu queria trazer, e aí muitas pessoas falam, né? A questão assim, o pensamento positivo, ele pode me prejudicar em algum momento? Pode. E agora? Se você ficar só no pensamento. Se não tiver coerência e congruência, se você precisa estar alinhado o teu pensamento, o teu sentimento e a tua ação. Então, sim, se você ficar só no pensamento positivo, não vai dar certo, me desculpe, né? Porque você precisa ser coerente, o universo precisa entender que você quer aquilo, porque o pensamento, ele vai ajudar a materializar, mas se você... Quem faz dieta aí, por exemplo, eu vou fazer uma dieta, eu vou pensar em emagrecer e não vou criar disciplina, não vou criar uma rotina, não vou criar um hábito. Como é que eu vou emagrecer? Eu sei que eu estou mentindo para mim. Então, eu vou ficar só no negativo, porque eu vou ficar num pensamento ilusório de que eu vou realizar aquilo. Então, se não tiver alinhado
pensamento, sentimento e ação, olha, vai ser um pouquinho complicado, né, a realização. É muito importante que estejam alinhados, sim. Legal. Muito bom você colocar isso, porque às vezes também eu vejo muita gente falando assim, poxa, mas todo dia eu rezo, né, e peço a Deus isso, aquilo, ou todo dia eu falo tal coisa, assim, assado, eu sinto e não sei o que e tal, mas no final das contas nada acontece, né? E as pessoas falam assim, mas eu pergunto, mas claro que nada vai acontecer, porque só o pensamento, né, nós ainda não chegamos nesse grau de elevação para conseguir materializar só a partir do pensamento. A gente ainda precisa ter a completude dele, que é a ação física, no plano físico, para obter resultados físicos. Né? Físico. Perfeito. Que a fé sem obras é morta. Já dizia, tá lá no grande livro. Pois é, galera, é aquele negócio, né? A fé move montanhas, de fato, porque ela faz você andar para outros lados, né? Então, tipo assim, não é porque a montanha também vai se mover sozinha. Então tem que ter o seu approach nesse aspecto também. Gostei disso. Galera, vamos aí. Vocês estão à vontade para fazer perguntas. A Neiva está aqui compartilhando o tempo dela e fiquem à vontade aí. Eu queria que você mostrou um livro aí. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que o seu trabalho de psicóloga, você sente que ele expandiu a partir do momento que você trouxe a espiritualidade? Você imagina que a sua espiritualidade expandiu à medida que você trouxe a psicologia? Uau! Bacana! No segundo período da psicologia, eu já sabia o que eu queria, que era estudar psicologia transpessoal, que eu encontrei através de um livro do Capra, que dizia que dos problemas atuais em transcendência para o futuro, yoga, meditação, várias técnicas, ele dizia, e a psicologia transpessoal era um dos campos. Então, eu sempre tive muito segura do que eu queria. Estudei todas as outras áreas e gostei muito, porque a psicologia transpessoal, ela não exclui nada, ela vem de um outro movimento que integra, porque a psicologia humanista, ela já integrou o espiritual, e a transpessoal, ela transcendeu todos os níveis de ego, a própria espiritualidade, ampliando a consciência e indo para... Ai, olha lá, coisa gostosa, Luana. Amo você. E então transcendeu. E isso foi me levando a ter mais segurança pelos caminhos espirituais, né, que eu fui desenvolvendo e conhecendo e transitando por várias disciplinas, porque a espiritualidade, ela transcende todas as religiões. E aí é o que você consegue realmente sentir. E tem, não sei se nós vamos ter tempo, mas enfim, me veio agora assim, porque as pessoas têm muito essa coisa da religião e da espiritualidade. E aí fez lembrar o mestre Sufi, um dos mestres, e eles estavam lá num retiro, e aí chegou a madrugada, e aí o mestre acorda e vê uma lua radiante, coisa mais linda. Ele vai lá e acorda, discípulo. Tenho algo muito especial para lhe mostrar. E daí ele foi lá e apontava para a lua. Apontava assim. E daí o discípulo, sim, legal esse teu dedo aí. Tu tá com um anel aí no dedo. Daí o mestre disse, você está conseguindo só olhar o dedo. Existe a lua. Enquanto você ficar no dedo, você fica apegado aos dogmas, às religiões, tudo aquilo que te prende. Mas eu estou te mostrando a lua. Essa é a espiritualidade. Então é quando a gente consegue ver além, né? Consegue sair de tudo aquilo que nos prende. E a psicologia transpessoal me trouxe muito isso, podendo viajar dentro da arte, da ciência, das religiões, do misticismo. E aí eu pude transitar e me sentir livre nesse caminhar, onde eu vim desenvolver então a minha missão aqui como terapeuta, né? E psicóloga e tudo mais. Sou muito feliz pela decisão e pela escolha que eu fiz nessa caminhada também. Muito, muito maneiro você falar isso, porque o Padre Fábio de Mello,
eu vi um post dele uma vez e ele falou uma coisa que é assim: a espiritualidade é a conexão que antecede a religião. E assim, para mim foi fantástico, porque quando você fala isso de um padre católico, é a melhor coisa que poderia acontecer, né? Porque fica muito mais fácil para a gente ter a noção de que é essa conexão que pode nos permitir expandir a forma de pensar, a forma de sentir, a interação com outras pessoas, né? E é esse movimento de dentro para fora e não de fora para dentro. Com certeza. E isso eu acho que é muito legal. O Antônio colocou aqui, ele falou assim, ó: fale um pouco do pensamento quântico. Antônio, te pego. O pensamento quântico. Muitos de vocês já sentiram, já pensaram em alguém, aquela pessoa te liga naquele mesmo instante. Então, a telepatia, visões e sensações, e isso pode estar muito atrelado e ligado, porque como mesmo o livro fala das ondas e das formas de vibração, então o pensamento é matéria e eles conseguem registrar esses pensamentos. Então, quando eu penso, isso é quântico, ele se forma uma onda eletromagnética e ele vai, é uma onda elétrica, e ele vai atingir a outra pessoa e vai se formar campos coletivos, que é uma consciência coletiva, e que daqui a pouco todos nós estamos vibrando em algo. Eu pensei aqui, o Rafael pensou lá, o Bis pensou, outro pensou, e daqui a pouco se materializa. Então, isso é um poder do pensamento quântico, porque tudo o que eu emito no universo, ele se materializa de alguma forma. Ele vai encontrar uma outra forma de pensamento e vai se juntar e vai realizar em algum local. Olha que legal. É interessante você comentar isso assim tão didaticamente, porque eu falo pro pessoal da minha equipe o seguinte: quando tantas pessoas sonharem o nosso sonho, ele se torna realidade. Isso. E aí a galera fica assim, como assim, né? Fala, cara, é isso aí, vai por mim. Então nós temos só que dividir e expandir cada vez mais a ideia da Positive, que é essa ideia de comunidade, né, de pessoas que ajudam, a pessoas que querem receber essa ajuda, pessoas que podem ajudar a fazer a diferença para quem quer fazer diferente. Né? Esse trânsito, porque à medida que a gente começar a despertar em larga escala, de verdade é como se a gente estivesse formando uma grande egrégora, né? Com certeza. E assim, eu acho que a internet, ela é talvez a forma mais didática de demonstrar na prática o que seria esse pensamento quântico, essa rede de pensamentos, né, em larga escala. Porque nós estamos todos conectados. Né? E ao mandar energia, ao mandar uma mensagem para uma pessoa, né? Ao pensar na pessoa, ao todos desejarmos algo e termos ação nesse momento, nesse ponto, é como se estivesse criando uma onda maior. Né? Então as chances daquilo ali realmente se materializar, elas se tornam muito maiores, né? Perfeito. Galera, não tô tão desatualizado assim não, viu? Vocês viram, né? O Rafael já veio, é uma enciclopédia ambulante. Então, mas você sabe que isso muito, pra mim aconteceu muito a partir dos meus 30 anos, que aí eu comecei a ler, e por algum motivo, à medida que eu começo a ler os livros de espiritualidade, eles fazem muito sentido para mim, né? Tipo assim, sentido quase didático mesmo. Então, às vezes, o que alguém lê e fala assim, isso aqui é muito doido, eu às vezes consigo ler e pensar quase como se fosse uma tradução prática daquilo, né? Então, acho que isso me ajuda muito, porque eu começo a fazer esses atalhos mentais, então, tipo assim, fica fácil até de explicar às vezes, né? Sim. E aí eu Você lê muito bem o campo quântico. Em geral acho que talvez seja isso. Porque, por exemplo, ontem eu saí com alguns amigos e tudo, e aí acabei conhecendo uma pessoa, né? E aí essa pessoa começou a conversar comigo e de repente eu comecei a falar, tipo assim, várias coisas em relação a essa pessoa. O que poderia ser o comportamento dela, o que poderia significar, se tinha alguma pendência para trás, como que materializava isso e tudo mais, né? E, de uma certa forma, eu só consigo falar isso porque em algum momento da minha vida eu também passei por isso. Né? Então, tipo assim, você começa a enxergar no outro aquilo que você tem um pouco.
né? E acho que isso também faz parte dessa questão do pensamento. Você começar a atrair pessoas que em algum ponto estão passando por desafios ou já passaram por desafios que você passou, seja para que elas te ajudem ou seja para que você ajude elas, né? Com certeza. Galera, tá aberto para perguntas aí. Quem quiser fazer perguntas, pessoal, fique à vontade. Bom, vou aproveitar aqui, deixa eu já puxar outra pergunta do pessoal aqui, que é bem legal, olha só. Na maioria das vezes, meu pensamento é negativo. Como posso mudar isso? Uau! Tá. Eu posso fazer uma prática rapidinho aí com eles? Com o meu pessoal aqui? Tem muitos conhecidos aqui. Sim. Lógico, à vontade. Tá. Eu vou convidar vocês a fechar os olhos, que daí a gente tira um pouco os estímulos externos. E só observa o teu pensamento. O que está passando aí? Aproveita e respira mais profundo. Só observar os pensamentos, sem julgamento. E agora eu quero que você lembre de um fato bem negativo que aconteceu. Algum fato negativo que aconteceu na tua vida e como que você reage diante desse acontecimento, os teus pensamentos, como que eles surgem? Negativos daquele fato? Ou você já consegue ter uma visão, um pensamento positivo a respeito? E aí respira bem profundo e solta. Respira de novo e solta. Aí eu quero saber aí, se vocês quiserem compartilhar, se é positivo ou negativo o pensamento, a maior parte dos pensamentos que vem. Você consegue identificar sem julgamento, sem nada, uma parte daqueles 70 mil pensamentos que vai ocorrer durante o dia, o que tu conseguiu pensar nesse momento? Isso já é para você identificar um pouquinho mais se os teus pensamentos estão mais no nível negativo ou mais no nível positivo, que depois eu posso deixar umas dicas de como a gente desenvolver isso. Mas enfim, o que fazer então, na maioria das vezes, quando o pensamento é negativo, né? Isso? Como que eu posso mudar isso? Vocês podem perceber que o tempo todo nós estamos sendo influenciados, desde criança, pelos nossos pais, professores, amigos. O tempo todo nós estamos sendo moldados por aquelas pessoas que nós convivemos. E aí tem até aquela frase lá que diz assim, que você é a média das 5 pessoas que você convive. E aí não dá para fugir disso. Se você está desenvolvendo um pensamento positivo, será que você está muito num ambiente negativo também? Porque não tem como sair um pensamento diferente. Ele é matéria, ele foi ali de alguma forma, então ele vai sair porque está ali. Então o que você precisa fazer? Primeiro, fazer uma higiene mental, que é seguir alguns passos que você precisaria. Então, já vou dar esses passos que eu acho que é bem importante se você sente que precisa melhorar. É um método para manter um pensamento positivo. Então, precisa fazer essa higiene mental. Você vai escolher o que você vai ouvir, você vai escolher o que você vai ler, vai escolher melhor as pessoas, vai ter maior discernimento, porque se eu quero melhorar meus pensamentos, eu preciso melhorar o meu input, né? Porque senão ele vai sair, né? Porque são ondas e vibrações. Aí depois disso é importante, vou até usar um exemplo. Vamos pensar que nessa garrafinha aqui, a gente teoricamente vai dizer que está vazio, mas ele está cheio de vento, né? Vamos pensar que aqui é pensamento negativo, está cheio de pensamento positivo. Mas aí aqui eu tenho toda
a ideia de pensamentos positivos, de atitudes, de tudo aquilo que eu sei que faz bem, eu criei uma prática diária, algo assim. Então, o que você faz para que os teus pensamentos negativos desapareçam? Você coloca algo bom neles. Então, essa é uma prática, assim, de você pensar, tá, se eu estou tendo muito pensamento positivo, negativo, o que eu preciso colocar? Legal. Eu preciso colocar aí para que, então, eu tenha pensamentos melhores. E nós podíamos lembrar também e comparar, por exemplo, a uma semente. Se você plantar essa semente, ela vai se colocar num terreno fértil, ela vai germinar. Mas para isso você precisa regar, precisa cultivar. E aí então depois você vai colher. Então precisa ser regado diariamente para que você tenha um pensamento positivo. Então, para mudar o negativo, você precisa colocar algo positivo. E é muito interessante que você pode saber quantas sementes tem numa laranja. Né? Tu conta, tem tantas laranjas, mas você nunca vai saber quantas laranjas vai dar numa semente. Então, você precisa desenvolver o hábito, precisa se colocar a serviço. Eu gostei dessa questão que você falou da higiene mental, porque, de fato, eu tenho uma frase que me pega muito, que é o seguinte: não existe resultado positivo de uma ação negativa. Perfeito. Né? E o mesmo pode ser pensando, por exemplo, em emoções ou em pensamentos. Então, não existem resultados positivos de pensamentos negativos. Então, a primeira coisa é entender isso, para que a pessoa, qualquer que seja o pensamento que ela está tendo, que ela imagina que vai levar ela aonde ela almeja, é entender o seguinte: um pensamento negativo não me leva aonde eu desejo estar. Isso não acontece. Né? Tipo assim, eu queria ter mais amor na minha família, ou eu queria ser reconhecida na minha família. Isso faz com que a minha irmã não tenha que ser reconhecida. Não vai dar certo. Bem provavelmente você vai gerar insatisfação para sua irmã, infelicidade para ela, que vai resvalar na sua família. E talvez vai gerar tanta negatividade naquele momento que você não vai conseguir ser reconhecida por nada bom. Então, tipo assim, acho que essa coisa é muito legal. A segunda coisa, o próprio exercício que você fez, acho que é um excelente exercício, né? Sempre que vier um pensamento negativo, realmente parar e respirar, né? Acho que essa é uma forma. A Giza tá falando aqui, ó, Giza Thomas, mas quando não é pensamento, é um sentimento. A mesma coisa, eu acho que se aplica na questão do respirar, né? Porque esse intervalo de respiração, você realmente parar e é como se ele te permitisse gerar uma fração de segundo onde tipo assim, é um vazio, né? É um vazio de respiração, sem sentimento, sem pensamento, né? Tipo, só focado naquilo ali. E isso por si só pode ajudar a meio que dar uma baixada nessa onda que foi despertada, seja do pensamento ou do sentimento, né? É aquela coisa tipo assim, antes de você apertar o acelerador, você dobra a perna, como se fosse assim, sabe? Isso te deu uma fração de segundo. Pode ser o bastante para você pensar, entrar um outro pensamento e falar assim, não. Ou um outro sentimento de calma, né? Eu costumo sempre falar para alguns pacientes, quando eles vêm com aquela situação lá, principalmente, às vezes, assim, o cara não traiu, não fez nada, mas ela começa com aquele pensamento, ele atrasou, então eu já pensei que estava fazendo tal coisa, todos os homens são assim, começa a gerar todos aqueles milhões de pensamentos. Daí eu digo assim, esse pensamento que você está tendo te leva a obter os resultados que você deseja? Opa, não. Então, uma questão de pensamentos é uma escolha também. Você escolhe dar vazão àquilo, porque depois que tu começa a pensar muito, o teu corpo não entende mais se aquilo era verdade ou não, e ele começa a sofrer com aquilo. É como se fosse real. Então, tu dar vazão ao pensamento, porque o sentimento, ele foi gerado a partir de uma fração de pensamento. Então, ele está muito associado.
Eu tinha professores que um era cognitivo e outro humanista, eles diziam assim, o pensamento vem antes que o sentimento, não, o sentimento vem antes que o pensamento. Eu lembro às vezes dessas conversas assim nos corredores, mas para mim está muito claro, as frações de pensamento que elas vêm aleatórias, gerado por algum motivo, por alguma questão que nos influenciou, ele vai gerando o pensamento depois. Então, para mim é uma questão de escolha. Você precisa praticar diariamente, pensar positivo, compartilhar coisas positivas, informações, tudo aquilo que leva a algo bom. Então, eu vou estar alimentando esse positivo. Perfeito, perfeito. O próprio Antônio aqui, ó, a Adriana falou, a respiração te traz para o corpo e o corpo te traz para o momento presente. Ou seja, você sai daquele monte de pensamento que te leva para longe, né? E o Antônio aqui já jogou mais uma, ó. Qual a relação do ego com o pensamento negativo? Olha. O ego, ele acha o todo-poderoso, né? Então é ele que comanda toda a nossa... Ele acha, né? E é muito importante que nós tenhamos um bom ego, até porque precisamos dele. Mas a dificuldade de fazer uma meditação, uma respiração mais consciente, aquietar, o ego tem muito medo de perder o self, perder o controle, porque o self é a essência. Então ele tem medo de perder o controle. E aí ele vai ficar muito agarrado a pensamentos, ele quer materializar pensamentos. E aí, claro, ele pode vir pensamentos muito, muito negativos, né? Mas também é sempre muito bom observar o pensamento que vem, você avaliar que tipo de pensamento que está vindo, né? Eu trabalhei muito tempo em jornal e aí nós estávamos lá redigindo, daqui a pouco faltava a luz, não salvou, perdia tudo. Até hoje, quando eu estou escrevendo alguma coisa, salva. Até no celular eu tento salvar, porque é algo que ficou muito intrínseco, eu perdi muito material. Então, eu não considero ele negativo quando vem, porque eu avalio. Então, a gente precisa avaliar que pensamento que está vindo. Se é tão negativo assim, mas é uma prevenção de algo que pode ocorrer para nós também não botar pau aí tudo no pensamento negativo. Às vezes a gente pode achar que e ele está nos alertando também. Legal. É interessante essa questão do ego e do pensamento negativo, né? Porque o ego, em geral, ele se individualiza, né? E ao se individualizar, você está separado dos demais, né? E essa separação, ela também ocorre como, tipo assim, te distanciando, ou te colocando acima, ou o que for, né? E aí a questão do pensamento negativo que eu sinto é que na maioria das vezes o ego ele aciona pensamentos negativos, porque pensamentos negativos tendem a gerar uma emoção e essa emoção gera uma reação. Então é quando a gente fala de ter uma reação inconsciente, que normalmente uma reação instintiva acaba sendo uma coisa mais rápida do que uma ação consciente, né? Uma ação consciente ela é pensada, sentida e materializada, enquanto na verdade o ego é como se ele, para se defender, ele ativa uma coisa negativa porque você reage, tipo assim, aquela coisa do se armou de vez, né? Então a minha sensação é muito essa, e aí é onde entra a questão sempre da consciência, né? Como sendo essa conexão com algo maior e desmaterializando a figura do ego que foi construída até então, né? Nossa, você trouxe aí a consciência, como eu trago assim, o que a gente precisa para desenvolver, então, um pensamento positivo. Em primeiro lugar, eu trago a consciência, que ela é a principal fonte de autotransformação. Então, quando eu estou consciente do que está acontecendo, dos pensamentos, eu consigo fazer uma autoanálise, uma autocrítica do que está acontecendo. Então, sem dúvida nenhuma, o primeiro é a consciência. Precisamos estar consciente de tudo que está acontecendo. Não no passado, nem no futuro, mas no presente. O que é o grande desafio hoje, nós mantermos o nosso pensamento aqui no presente. Perfeito. E a segunda, que é para a gente conseguir desenvolver, eu gosto de trabalhar assim, qual é a origem e a natureza desses pensamentos. Então, eu estou imaginando
eu estou lembrando, são sentimentos, eles realmente são reais ou eles vêm do estresse? Então é importante saber qual é a origem desses pensamentos, porque as crianças hiperativas tiram o leite, tiram o açúcar, tiram as farinhas para ver se eles não diminuem. Então pode ter uma questão orgânica aí também, atrelada a todo esse pensamento acelerado, que é a síndrome, né? Que o Cury traz muito bem, a síndrome do pensamento acelerado. Então, é ver a natureza desses pensamentos. É bem importante. Muito legal isso que você colocou, porque você imagina, se a gente analisar que os nossos pensamentos estão sendo influenciados, inclusive pelo que a gente come, então a gente começa a ter um nível de atenção muito maior nas decisões que a gente toma, tanto no campo físico, prático, real, quanto também no campo mental, imaginário, né? E aí você começa a separar o joio do trigo desde muito cedo, né? Sim. E eu vou deixar algo, as perguntas já foram, vou deixar algo, então, um método para nós mantermos um pensamento positivo. Quem quiser anotar ou quiser depois me perguntar também, é aquilo que eu fui pensando, criando, desenvolvendo a partir de algumas experiências. Então, a primeira é a higiene mental. Depois, nós precisamos ter uma observação em desapego, que é tirar um tempo só para pensar. Já aconteceu comigo quando eu ia na igreja, ou ia em alguns locais, eu não via nada, não ouvia o que estava falando, eu ficava nos meus pensamentos. Por quê? Porque eu não tirava o tempo para pensar neles. Então, eles surgem. Então, se você criar um hábito também, em algum momento do dia, 5 minutinhos, ali alguma atividade física, e deixa vir, dá vazão para esses pensamentos, sem crítica, sem nada, durante o dia ele vai saber que em algum momento ele vai ter o tempo dele. Então, cria um momento para pensar nesse pensamento, sem julgamento, sem nada. Depois, é importante você criar um hábito, então, de concentração, que é a maior doença que a gente já falou hoje, assim, essa questão da falta de atenção, o pensamento muito acelerado, algo assim, é nós ensinarmos a nossa mente a pensar coisas positivas, que até o Dr. Brock traz, que nós não fomos ensinados a pensar, e o nosso pensamento ele é muito poderoso. Então, aí você utiliza um momento de concentração, que é antes da meditação. Então, você pode utilizar: eu respiro e estou consciente da minha respiração, eu solto, eu estou consciente da minha inspiração, eu vou utilizando mantra, alguma coisa assim, para eu ir aquietando e baixando essas ondas cerebrais, tá? Porque daí não adianta você querer, eu vou meditar, não consegue, aí você vai desistir, é um passo a passo, é um caminho. Mas para que você consiga eliminar, e eu não digo eliminar totalmente os pensamentos, mas baixar essa frequência e conseguir dar vazão para o self, tu precisa passar alguns caminhos. E aí o próximo caminho, então, passa por a meditação, em que você vai entrando em estados mais profundos. Muitos aqui já me acompanharam nas meditações do curador interno, que é maravilhoso, que a gente consegue acessar esses níveis. E aí você entra no nível de plenitude. O que é esse nível de plenitude? É quando você, então, atinge o nível mais elevado, que você acessa as qualidades inerentes da alma humana. E aí, Neiva, quais são essas qualidades inerentes da alma humana? Porque tudo isso para quê? Eu não tenho que ficar julgando os pensamentos, eu não tenho que ficar brigando com eles, eu preciso orientar, moldar, mas em algum momento, quando eu reinicio o sistema, eu consigo acessar essas qualidades da alma humana, que faz parte da minha natureza, que é a paz, que é a pureza, que é o amor, que é a felicidade, que é a verdade através da força interior, que é a compaixão, que é a generosidade, que é o perdão, que é a empatia, que é, enfim, todas essas qualidades que nós podemos estar aqui hoje compartilhando com vocês. E a partir do momento que a gente consegue experimentar essa paz e vivenciar essa natureza divina, aí eu estou... é aquela coisa da respiração. Eu cheguei lá, eu reinicio o sistema e eu escolho viver daqui para frente. Como?
E aí eu trago a frase de Einstein, que ele diz: eu penso 99 vezes e nada me vem. Eu deixo de pensar e a verdade me é revelada. Mas para que eu consiga baixar esses níveis de pensamentos, eu preciso ter um passo a passo. E espero, então, ter deixado o recado aqui compartilhado com vocês nesse dia tão maravilhoso. Excelente, excelente. Neiva, quero te agradecer mais uma vez. Você vê, só aqui já foram 52 minutos de live, o tempo voou, né? Me dá um minuto depois ainda? Lógico, lógico. E assim, eu quero, de novo, para quem chegou depois, a live vai ficar gravada, então as pessoas vão ter oportunidade de passar por ela novamente, de compartilhar com as pessoas, né? E assim, muito legal, de novo, repetir, que a Neiva foi uma conexão porque ela passou a seguir a Positive Network, passou a compartilhar o nosso conteúdo, né? Se conectou conosco, e aí, naturalmente, veio essa aproximação a ponto de que o seu nome, Neiva, não foi sugerido nem por mim, foi sugerido pela nossa equipe. Então, para você ver, né? Então, a própria equipe sugeriu o seu nome e, assim, por terem visto o seu perfil, terem visto que você já trabalhava com isso, falaram: Rafa, acho que pode ser uma boa. E eu falei: se vocês estão falando, quem sou eu para poder questionar? Né? Então, assim, pessoal, a importância da rede, dessas conexões, dessas escolhas, né? Então, assim, escolher o que a gente segue, o perfil que a gente acompanha, as pessoas que a gente apoia, o conteúdo que a gente compartilha, tudo isso, a comida que a gente come, as pessoas que a gente está perto, tudo isso contribui para a questão do pensamento positivo. E aí essa troca começa a expandir a ponto de que foi o que você falou. Você começa a querer estar nessa sensação por mais vezes, né? E aí você encontra na meditação esse caminho, talvez esse atalho para acessar essa tranquilidade, essa paz de uma forma mais plena, né? Com certeza. Ó, nós estamos caminhando para os últimos 5 minutos finais, então deixa a sua mensagem aí também, Neiva. Há muitos anos eu gosto de falar de uma mensagem que é do... Agora, fugiu. Mas é assim, cuidado com os teus pensamentos, que eles se tornam palavras. Cuidados com as tuas palavras, pois são elas que tornam seus ações. Os seus hábitos tornam as suas ações. Das palavras vão as suas ações, das ações os seus hábitos e dos seus hábitos se torna o seu destino. É isso aí. Então, assim, eu fecho com isso e muito honrada, agradecida por esse momento de compartilhar. Revivi muitas coisas dos pensamentos e muito bom estar com vocês. Muita gente bacana aqui. É uma imensa alegria. Gratidão a todos. Te agradeço mais uma vez. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer todo mundo que veio também. Quem não conhecia a Positive, mas já conhecia a Neiva, está mais que convidado para nos acompanhar também, né? E assim, o mais legal de falar isso é porque, tipo assim, nós não estamos aqui para nunca competir com os profissionais, né? Ao contrário, nós estamos aqui para ajudar os profissionais e ajudar as pessoas. Se tem uma coisa que eu tenho muito claro para mim, é que se existe uma grande batalha acontecendo, essa batalha ela é contra a inconsciência, né? E não é por falta de profissional, porque tem muita gente boa querendo ajudar. E não é por falta das pessoas quererem evoluir, porque as pessoas também querem. Mas, de fato, essa questão desse acesso, dessa conexão, de achar talvez quem possa ser um profissional que vai te ajudar um pouquinho mais ali aonde talvez está a sua dor maior. E é muito nesse ponto que a gente quer atuar, na conexão das pessoas e dos profissionais, e essa evolução nossa, que é exatamente ajudar a identificar aonde está essa dor, né? Porque às vezes ela não é tão clara, né? E quando você fala do transpessoal, às vezes é aquela coisa física que impacta no mental, às vezes é aquela coisa mental que impacta no físico, ou emocional, enfim. E às vezes essas conexões não são bem claras. Então é isso que a gente quer tentar esmiuçar e ajudar essas conexões aí. Maravilha. Sigam o Rafael, a Positive e... Sigam a Neiva também. Os teus convidados aí, sigam a Neiva, estamos juntos. Você é do Espírito Santo, isso? É isso aí, isso aí. Nascido no dia 11/11, para quem gosta de números e acha que números representam alguma coisa. Então, assim, dia 11/11, nascido e criado, né, Cid? Olha aí, hein?
Uma boa data. No Espírito Santo. Então, para quem quer, já pode tirar aí meu mapa astral. A galera vai ver que é signo de Escorpião, Lua em Escorpião e Plutão em Escorpião. Então, meus amigos, quando você pega essas 3 conexões de Escorpião, aí tá no... São detalhes, né? Detalhes. São detalhes aí, pessoal, que faz essa conexão muito forte. Neiva, mais uma vez, muito obrigado. Gente, mais uma vez, obrigado mesmo pela presença de vocês. A live fica salva. E todo mundo lembra, hein? Dá 5 minutinhos e deixa seus comentários aqui, porque isso é muito importante para quem chega e vê e fala assim, será que eu vou assistir essa live? E quando tem vários comentários, as pessoas falam, sim, vale a pena eu assistir. Né? Ó, outra pessoa aqui, ó. 50 tons de Escorpião, 12 casas de Escorpião. Pessoal, se tiver as 12 casas de Escorpião, eu não tava nem aqui. Querido. Já tava desmaterializado já. Obrigado mais uma vez. Gratidão. Tchau, galera. Um abraço. Tchau, tchau.